Olá, esse é o seu programa Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer e novamente a gente tem aqui conosco a doutora Laira. Olá, doutora, obrigado por participar conosco novamente do programa. Mais uma vez, né? Isso. A gente vai então a um breve intervalo. Na volta, a gente vai estar conversando com vocês a respeito de sobrepeso e obesidade e como fazer para lidar com isso. Até breve. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzing-Zimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzing-Zimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Voltando então com o seu programa Atual Saúde, hoje nós conversaremos sobre sedentarismo, que é uma das causas da obesidade e do sobrepeso. É uma epidemia que a gente tem hoje na nossa cultura moderna das pessoas ganhando peso. Por que ocorre isso, doutora? Nos ajude a entender. Então, obesidade e sobrepeso é um assunto que é bastante falado agora no momento e cada vez mais tem se investigado por causa da obesidade e sobrepeso, desencadeia vários tipos de doenças, né, que a gente acompanha e que são doenças que podem ser tratáveis a partir do momento que você controla a obesidade. E o sedentarismo vem pela facilidade que a gente tem hoje em dia de tudo, né? A gente não anda mais quase a pé, tudo é mais fácil, a alimentação é mais fácil, é só colocar no micro-ondas, mas tudo isso por trás desencadeia um monte de problemas que a população agora vem enfrentando. A gente pensa com as facilidades do mundo moderno, a gente gasta muito menos calorias, né? E a gente consegue ter muito mais calorias na nossa dieta. Antigamente a gente teria que correr atrás para matar a comida, né? Isso. Então hoje começa a comida por aí. Está bem fácil no mercado, né? E é interessante o que os estudos têm mostrado, mesmo aqui no Brasil, um aumento do consumo de carboidratos, principalmente de refrigerantes, né? E para a gente ter uma noção, numa garrafa de 2 litros de um refrigerante daqueles de Coca-Cola, por exemplo, a gente tem em torno de quase 500 gramas de açúcar.
Meio quilo. Meio quilo, é um pacote, né? Então é muito. Só que como eles colocam bicarbonato, isso fica palatável, né? E é uma coisa que até pode viciar, né? O açúcar ele pode viciar ali, como se fosse cocaína, cigarro, álcool. Em quem tem predisposição, isso pode acontecer. E aí as pessoas acabam tendo uma fissura por doce, né? A gente ouve muito falar disso, dessa fissura por doce. Na verdade é importante você ver no paciente, quando ele está com esse problema de obesidade, de sobrepeso, qual que é a causa desencadeante, né? Porque hoje em dia a gente tem muita causa, tanto externa, tem genética também, existe, mas hoje em dia as causas principais eu acho que são as socioeconômicas, né? Com certeza. Tanto o estresse que as pessoas têm no trabalho, algumas, né, descontam na comida, outras mesmo, como você falou, né, desencadeiam esse vício pelo doce, pelo refrigerante, né? Principalmente as mulheres, né? Ou pessoas que precisam de comidas muito calóricas para também se sentir mais saciadas, porque o estômago também já está com um certo tamanho pela alimentação que tem. Também quando a pessoa já tem uma certa quantidade de gordura no corpo, né? Ela produz um hormônio que aumenta o apetite também. Exato. Então é importante investigar no paciente primeiramente qual que é a causa que está causando a obesidade dele, Isso. né? Porque não adianta o paciente tá sentindo obeso, por exemplo, por um problema de ansiedade e aí tratar o estômago. Isso. Vai diminuir o tamanho, mas depois vai aumentar de novo, porque ela não está tratando o problema em si. Isso. Né? Se a gente não muda o software, né, que toca, o programa que toca na nossa cabeça, o resultado acaba sendo o mesmo, a pessoa ganha peso novamente. Exatamente. No meu caso, chegam pacientes que você acompanha, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia boa com a indicação correta, né? Claro. Pessoas que às vezes chegam a fazer procedimento cirúrgico, como uma lipoaspiração também, que acham que com isso vão emagrecer, ou pessoas mesmo que chegam tomando remédios para emagrecer e eles têm aquele efeito rebote, Isso. engordam o dobro, né? Essa questão do efeito rebote é importante a gente deixar clarear isso. As pessoas, por exemplo, fazendo uma dieta sem atividade física, elas vão perder peso por 6 meses ou 4 meses em média. Aí a perda de peso se estabiliza em um platô. E se a pessoa não estiver bem acompanhada, cuidando disso, ela vai começar a ganhar peso de novo, o peso vai voltar. Quando a gente perde peso, que a gente perde tecido gorduroso, pela própria natureza do organismo, ocorre um aumento do apetite rebote. Então a pessoa fica varada de fome, ela sente muita fome. Então aí se dá aquele efeito sanfona, né? Que a pessoa não consegue controlar, não consegue controlar o apetite e acaba voltando com o ganho de peso. A coisa mais disfuncional, para não dizer estúpida, de alguém tentar fazer são aquelas dietas de proteína ou dietas que cortam absolutamente o carboidrato, ou dietas da gordura. Dieta de sopa, dieta de ou suco, ficar sem né? comer nada por muito tempo, né? Quando a pessoa faz isso, ela vai engordar a médio e longo prazo. Ela até pode perder, 5 quilos, 10 quilos num primeiro momento, mas depois ela vai ganhar peso invariavelmente e vai ganhar mais peso do que já tinha. Então, se você tiver com esse problema, é importante você acompanhar com um profissional capacitado. Senão você vai estar dando um tiro no pé para ver se consegue caminhar mais rápido. E não vai acontecer isso, né? Você acompanha bastante pacientes que inclusive tomam remédios para emagrecer, que ficam muito mais ansiosos do que já eram, muito mais nervosos do que já eram, e isso desencadeia outros problemas que no final vai descontar na comida de novo. Exato. Né? Então, assim, também, como eu tinha citado a lipoaspiração, ela é um ótimo procedimento, né, para a indicação correta, mas tem pessoas que se enganam achando que fazendo a lipoaspiração elas vão emagrecer, e é bem pelo contrário. Quando o organismo ele sente a falta daquele acúmulo que ele tem, daquela reserva, né? O que ele vai fazer quando ele não sentir mais? O corpo da gente luta contra a gente. Não, vamos repor isso. E ficar lutando ali, você com aquela fome que sente, né? O pessoal que faz a lipo. Então, assim, a lipo é uma indicação boa para alguns tipos de coisas, mas assim, você não pode, eu vou emagrecer se eu fizer a lipo. Não é bem assim, né? Bem pelo contrário, né? A pessoa tira a gordura, que é uma gordura de proteção, né? Essa sobre
o músculo do abdômen, e essa gordura o organismo acaba às vezes compensando, colocando mais nas costas ou mais nas próprias mamas das mulheres, ou pior ainda, na gordura visceral, que essa é a mais nefasta, né? Essa é que tem o maior risco então de infarto e dar diabetes ou causar AVC também a médio e longo prazo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Teria, doutora, alguma outra dica para a gente conversar sobre a questão de sobrepeso e obesidade? Então, na verdade, qualquer dieta que você for fazer não seria bem um regime, seria uma dieta. Tem sempre aquelas coisas que as pessoas já sabem, um acompanhamento físico, né? Mas além do acompanhamento físico, como a gente fala que a maioria da população tem problema de ansiedade pelo estresse que é submetida, muito que as pessoas não sabem que se você tratar o estresse, você vai conseguir um ótimo resultado, sem tomar remédio para emagrecer, sem se expor a risco cirúrgico, às vezes desnecessário. Então, às vezes é uma coisa que a população ainda não tem bem consciência. Se você trata alguma coisa dessa maneira, você vai conseguir, como você diz, a médio e longo prazo, além de mais saúde, a pessoa vai emagrecer bastante e vai se sentir mais disposta também. Isso. O hábito alimentar, ele é importante a gente então comer frequentemente, principalmente produtos naturais, integrais, que ajudam para o funcionamento do organismo, e beber muita água. As pessoas esquecem disso, né? A gente deveria ter uma ingesta muito maior de líquidos e cortar refrigerante e margarinas, assim. As gorduras trans, elas são muito prejudiciais, né? Então a minha orientação é que se evite margarina ou gorduras hidrogenadas, que são mais encontradas em produtos industrializados. Salgadinho, bolacha crocante. Toda vez que for procurar, né, 0 trans, procurar sempre quando não tem trans, vem escrito na frente. Isso é uma boa orientação, principalmente para criança, né? A gente tem criança, então a gente sabe que tem que procurar escrito 0 trans na frente, e às vezes a mãezinha vai lá e compra uma bolacha Maria, uma bolachinha de maisena, mas ela esquece de ver isso, porque ela também não foi orientada. Então sempre procurar 0 trans, e essas bolachas com recheio, pelo amor de Deus, não dá nunca, né? Nem para criança, nem para adulto, para ninguém, isso aí é veneno. Eu comparo a gente usar a gordura trans a mais ou menos como se fosse cozinhar em panela de chumbo. Isso, com o passar do tempo, vai se ver que isso causa uma intoxicação e que faz realmente as pessoas viverem menos e adoecerem mais. Porque o nosso organismo não pode reconhecer aquilo como algo natural. E de alguma forma, essa gordura, ela é prejudicial. Então, para o infarto, ela é prejudicial para o coração, ela deve causar, então, mais AVCs. A gente tem que cuidar bastante com isso. De forma geral, evite os produtos industrializados. Nada melhor, eu acho que até mais ecológico, de a gente valorizar a nossa produção local, né? A gente conseguir os alimentos produzidos próximos da gente. Além de mais ecológico, também se torna bem mais barato. Se em vez de você comprar uma garrafa de refrigerante, você pegar uma laranja que tem no teu quintal, ou usar aquela que está lá desprezada porque está em casa, você não usa muito, né? Acontece muito disso. É mais fácil você ir no mercado e comprar um de pacote do que pegar o que você tem disponível, às vezes na tua casa, que a natureza mesmo te dá, e usar isso aí, né? A questão de sobrepeso e obesidade, às vezes as pessoas dizem, poxa, eu não como tanto, e como é que eu estou engordando? Aqui a percepção do pouco ou bastante, ela é muito relativa. Mas se a gente fizer uma conta, por exemplo, 100 gramas de alimento a mais por dia, no final do ano, deu 36,5 kg. Se você ganhar metade dessas 100 gramas a mais por dia, depois de um ano você vai ter engordado mais de 10 quilos. E todo mundo quer ficar vivo, né? Então imagina isso no decorrer de décadas, né? O quanto que a gente acaba com um pouquinho
dando um grande volume. E com o passar do tempo, com a idade, o metabolismo da gente diminui, sim. Porque conforme você aumenta a gordura no organismo, o metabolismo diminui, e com isso o que acontece? A pessoa vai engordando mais. Realmente acontece com algumas pessoas: ah, doutora, eu não como muito, eu como eu sempre comi, só que a quantidade que você comia antes, o teu metabolismo agia de uma maneira, e agora, conforme passa a idade, ele vai diminuindo a função dele e você vai engordando mais. Em média, a cada 10 anos a mais de vida, contando depois dos 25 anos de idade, são 10% a menos no metabolismo. Ou seja, se você tem 50 anos, você deveria estar comendo em torno de uns 20 a 30% menos do que você comia quando era piazão. E é isso que não acontece, geralmente. Né? E outra coisa que é bacana de falar é que a atividade física, ela consegue manter esse metabolismo funcionando mais por mais tempo. Isso. Então, se você faz o exercício físico, quando você ficar mais velho, se você manter o exercício até lá, com certeza o seu metabolismo vai estar funcionando bem melhor do que de muitas pessoas da mesma idade. Com certeza. Claro que existe também o problema da genética, claro que a gente sabe que existe, mas tudo isso hoje em dia a gente consegue tratar. Isso, a gente consegue ir corrigindo os desvios. Se o paciente quer tratar e se procura um médico adequado, consegue o resultado. Eu acho que a grande dificuldade da gente nesses casos que eu identifico é justamente fazer a pessoa aderir a essa mudança do estilo de vida. Né? Porque é uma coisa que se mantém por um tempo, mas a nossa tendência, o nosso cérebro, ele tende a fazer a gente ter os hábitos que a gente já conhece. Né? E o alimento, a gente gosta daquilo que a gente já conhece, né? Então, e a gente sempre tem uma tendência aos alimentos mais calóricos. Então entram os doces e as gorduras principalmente, porque é um processo que foi selecionados os seres humanos na época que se tinha uma restrição de alimento, né? Isso na pré-história. E atualmente a gente não tem mais, pelo contrário, o que nos falta são os nutrientes, né? E o que sobra são os carboidratos. E as pessoas também têm esse preconceito sobre dieta. Isso. Eles acham que dieta é regime, como chamavam antigamente. Isso. Não é passar fome. Não. É isso que as pessoas têm que ter uma ideia. Quando você faz uma dieta, já falam assim para mim: ah, doutora, mas eu vou passar fome? Mas a ideia da dieta não é essa. Bem pelo contrário, como você disse, se a pessoa fica muito período com fome, ela não consegue controlar e acaba saindo daquilo que ela estava se predispondo a fazer, né? Então é importante você fazer uma reeducação alimentar, mas você vai se alimentar de maneira adequada, você não vai passar fome. Essa que é a diferença que as pessoas hoje em dia também não entendem. Isso. Né? É algo importante. Aí entram os profissionais da nutrição que são absolutamente capazes de até de passar o que seria adequado comer, em que quantia. A nossa função aqui mais é orientar as pessoas, né? Não é passar em si uma dieta, mas principalmente chamar a sua atenção para essa mudança necessária. A gente observa as pessoas se determinam tantos anos de vida e tudo mais, e às vezes não cuidam desses pontos, e quando elas teriam uma condição melhor, às vezes econômica e tudo mais, e acaba que tem daí a sua saúde comprometida. Porque o que você fizer hoje vai repercutir amanhã na sua saúde. Da questão do sobrepeso, a gente tem então muita correlação com o sedentarismo, né? Não estou dizendo que é só fazer atividade física, mas ela é muito importante. A atividade física, para a gente ter dimensão do quanto que ela é importante, o risco cardíaco de quem é sedentário é o mesmo de quem é tabagista, de quem fuma, né? Então, não se exercitar é tão ruim quanto fumar. Claro que fumar é pior, né? Porque tem outras complicações, mas para o risco cardíaco é a mesma gravidade. Lembrando também que pessoas magras que não realizam exercício físico ou que não se alimentam de maneira adequada também podem ter problemas de saúde, né? A gente consegue fazer o diagnóstico bem de uma pessoa, principalmente que é obesa ou está com sobrepeso. Sim. Mas existem alguns casos de pessoas magras que também têm problema de saúde. Que é o tal do falso magro, né? Que você olha, tem a canela fina, o braço fino, mas a cintura, a gordura abdominal é muito exuberante. E existem pessoas que às vezes você acha, poxa, esse está gordinho, e ela tem pouca gordura visceral. Então, você tem que levar em consideração
consideração não só o peso, se são 60, 80, 100 quilos, mas a estrutura da pessoa e principalmente a circunferência abdominal, né, que é a circunferência bem em torno do umbigo, que é a maior que a gente possa ter. Essa é a mais importante, que a gente tenha ela numa dimensão diminuída. É que as dimensões mais ou menos do abdômen do homem são entre 100 e 108 máximo, né? E da mulher é entre 80 e 84 no máximo. Isso. Então, é bem importante, às vezes, você pode fazer isso em casa mesmo, pega uma fita métrica, dá uma medida. O ideal é que depende muito da origem da pessoa, mas como o brasileiro é muito miscigenado, a gente não tem em si um número exato, mas o ideal seria abaixo de 90. Se a pessoa tem abaixo de 90, tanto para o homem, né, para a mulher é um pouco menos ainda, é o ideal, mas isso é difícil. É que a verdade é que quando a pessoa está com a barriguinha um pouquinho mais aumentada, ela sabe, porque cada um conhece o seu corpo, né? Isso. Então é importante, você tá achando que não tá bacana, não tá legal, você tá vendo que o teu peso está passando, aquela roupa já não tá mais fechando, né? Sinal que precisa procurar uma ajuda. Não adianta às vezes tentar fazer sozinho. Uma ajuda de um profissional adequado é a melhor maneira de resolver isso. E quanto menos tempo você demorar para procurar, mais fácil vai ser, né? Exatamente. Acho que a gente vai ter que fazer um intervalo agora e na sequência a gente volta com algumas dicas para você lidar com o seu peso. Doutor Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Doutor Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmeatria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. De todas as tendências, texturas, cores, transparências. Escolher o detalhe final, tradição no mercado tem o toque ideal. Pazianello Acabamentos, é beleza, é um show de lugar. Pazianello Acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840 Pato Branco. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Esse é o seu programa Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer e aqui a gente tem hoje conosco também a doutora Laira. A nossa conversa, o nosso bate-papo é sobre o sobrepeso e também a obesidade. A gente conversava de vários fatores e de dicas para lidar com isso e uma coisa que eu tenho visto que é interessante, as pessoas ficam pasmas, né? Quando às vezes não, é sempre, né? Na minha prática diária médica, a pessoa vem com sobrepeso, não necessariamente obesa, e ela está desnutrida.
acreditem, a pessoa está desnutrida. O que sobra para ela? É gordura, carboidrato, isso que ela come muito. Mas os nutrientes não. Quer dizer, as vitaminas, os elementos, como cálcio, ferro, muitas vezes estão em falta para a pessoa. Na verdade, os pacientes que a gente pede exames, é difícil algum que não tenha deficiência de algum tipo de vitamina, né? Deficiência de algum tipo de nutriente, mineral, vitamina D, sempre tem alguma alteração. Pelo menos eu até hoje não peguei nenhum exame que pudesse olhar e dizer, não, esse está perfeito. Exato, né? É muito difícil mesmo, eu estou procurando ainda também. Quando eu achar, eu vou ficar bem feliz. Eu acredito que tenha um porém nisso, tanto do nosso hábito alimentar e também o que está incluído é o processo de produção dos alimentos. O processo de seleção animal ou de seleção das plantas, o objetivo é diminuir o tempo de produção. Só que com isso a gente perde também a qualidade disso. Então, às vezes você tem uma cenoura que pesa, sei lá, meio quilo e ela não tem os nutrientes que uma cenoura menor de 50 gramas tem. Ou às vezes elas têm a mesma quantidade, só muda o tamanho e a massa. Pode ser, exato. Então, é a mesma coisa com o organismo da gente, né? Às vezes a pessoa tá, como você falou, bem gordinha, todo mundo diz, não, esse aí tá saudável. Que antigamente a ideia era essa. Se a pessoa tá gorda, ela é saudável. E hoje em dia a gente descobriu que não, que às vezes a pessoa obesa, ela pode ser muito mais doente do que ela imagina, né? Então é importante fazer o tratamento. A pessoa magra também vai, faz uns exames, né? Vê algumas vitaminas que você tem deficiência no organismo, porque não é porque eu sou magra, eu tô bem, vou lá fazer a manutenção do meu corpo, porque o corpo é isso, né? Uma manutenção. Uma questão importante da gente ter em mente é que os nossos antepassados pré-históricos, isso há milhares de anos, mas se a gente for pensar em 500 anos ou mesmo na idade de Cristo, na era cristã, a média de vida do ser humano era em torno de 25, 30 anos de idade. Então, e a partir dos 25, dos 30 anos de idade já começa um processo de envelhecimento, porque você não está mais crescendo, você não está mais se mantendo, você começa a perder massa muscular, você começa o processo de envelhecimento, o corpo começa a dar as patinadas. Se a gente sobrecarrega o nosso corpo com carboidrato, a gente faz uma coisa que se chama a glicação. São as moléculas de açúcar instáveis no sangue, elas funcionam como se fossem radicais livres e se ligam às proteínas, e isso faz a gente envelhecer, machuca o pâncreas. Então a médio e longo prazo a gente acaba tendo as doenças crônico-degenerativas, né? O sistema endócrino vai falindo porque ele não consegue manter aquela sobrecarga. E a gente começa então a ter esses sintomas, às vezes muito inespecíficos, que vai parecer que a pessoa tem depressão, ou que tem ansiedade, ou que ela não, de uma forma geral, ela não se sente confortável. Às vezes o paciente chega, como você falou, desconfortável e fala, doutor, eu realizei todos os exames e está tudo normal. Aí você vai olhar os exames e o que você encontra? Exames básicos, né? Isso. Os exames de rotina que fazem, né, no posto de saúde, no consultório médico, mas falta aqueles exames a mais, né, que são pedidos, que são esses pequenos detalhes que fazem a diferença, né? E às vezes não é só uma depressão que o paciente apresenta, ele apresenta uma deficiência mesmo. Isso acontece muito. Meus pacientes chegam e dizem assim, doutora, a minha disposição melhorou, eu me sinto mais disposto, eu não tenho tanta fome, mas eu tenho mais disposição ao mesmo tempo. Então é isso que a gente quer, é repor o que o organismo está perdendo, que ele já não está mais absorvendo pela alimentação que a gente tem hoje em dia, né? Exato, e a própria absorção com a idade ela vai diminuindo, a gente vai perdendo, o intestino também envelhece e ele vai perdendo a condição de absorver os nutrientes, e isso se demonstra no corpo de outras maneiras, né? E às vezes as queixas cognitivas de falta de atenção, de memória, né? Basicamente é porque o cérebro trabalha sempre num nível muito alto de exigência. Se falta alguma vitamina, se falta algum nutriente, ele já vai apresentar. E o jeito que ele tem de se proteger para isso é ligando a ansiedade, o estresse e a depressão por consequência, né? Então, isso geralmente é a causa.
E quando a gente, por exemplo, começa a se exercitar, a gente está melhorando o funcionamento cerebral também. Apesar de mexer os músculos, você melhora a memória, né? Você melhora o funcionamento como um todo do organismo, porque mesmo sem perder peso, fazer atividade física melhora o funcionamento das células em absorver o açúcar no sangue. E libera também um hormônio que causa bem-estar, né? Mesmo. Por isso que algumas pessoas chegam a ser viciadas em exercício físico também. É possível de ser viciado também. Então, né, tudo tem que ser meio termo, mas o exercício físico é fundamental também para você manter essa saúde e, como você falou, e a ansiedade. A maioria dos pacientes que chegam, consultam, pelo menos comigo, acontece isso. Eu sou ansioso, mas eu não sei que eu sou ansioso. Até sei, mas eu não sei que essa ansiedade está me levando a comer muito. Então, às vezes, quando você passa uma medicação correta para essa ansiedade, não vai precisar de remédio para emagrecer. Não, esses remédios, eu, na minha opinião, sou totalmente contra. Não vejo necessidade de usar esses tipos de remédio de tarja preta. Isso não acho bacana. É tanto que eles foram proibidos já, né? Porque a resposta que se tinha com eles era muito Tem ruim. até alguns que fazem, não sei se você já chegou a pegar alguma receita que alguns médicos manipulam. Isso. Né, manipulam vários controlados e põem tudo numa cápsula só. E os pacientes, porque a minha amiga emagreceu, mas vai saber a que custo que ela está vivendo, né? Então você pode emagrecer com uma qualidade de vida e ao mesmo tempo que você estiver nesse momento de fazer essa dieta, você está se sentindo bem e feliz e não se sentindo mal, irritado ou passando fome. Não é isso que a gente quer, né? E as pessoas têm que ter essa clareza que emagrecer não é passar fome. Tem muita gente que ainda não entende isso. Então, emagrecer é você emagrecer com saúde, mas você consegue chegar ao teu, né, ao que você se propôs. Quando a gente fala em emagrecer, a gente tem que ter a ideia que é em torno de 0,5% a 1,5% de perda do seu peso, tá? No decorrer de um mês. Então, se eu peso 100 quilos, quanto que eu tenho que emagrecer num mês? No máximo 1,5 kg. Né? E no mínimo meio quilo. Perceba, não é perder 10 quilos, não é uma coisa assim impactante. Isso não se sustenta. Se a pessoa está fazendo dessa forma, né? Quem sabe às vezes é só cortar o refrigerante ou aquela janta pesada à noite e começar a ter o hábito de tomar café pela manhã, não café preto, mas se alimentar de manhã, né? Porque daí ela já não vai estar ficando tanto tempo em jejum. Só aí a pessoa às vezes perde já 10 quilos. Mas é no primeiro momento. Depois ele tende a entrar num patamar de perda de peso. E o hábito alimentar é que tem que ser mudado. E o estilo de vida é incorporando o exercício físico. Quando eu estou falando de exercício físico, o que é para ser esse exercício físico? Uma caminhada de 40 a 60 minutos diariamente. Isso é muito importante. Então, o que eu às vezes imagino como se fosse um plano ideal é a gente ter uma reestruturação da nossa vida moderna, das nossas cidades, tirando a prioridade do carro e colocando, por exemplo, ciclovias, colocando pistas de caminhada, né, priorizando isso, ou mesmo o transporte coletivo e as pessoas se exercitando mais. Né? E claro, isso é um plano utópico, não vai ser, eu acho que em 100 anos que isso vai mudar, isso vai demorar mais tempo, mas o futuro vai obrigar o ser humano a fazer isso. Outra coisa que eu acho bem importante também a gente falar é a respeito da cirurgia bariátrica. Claro. É uma cirurgia que tem resultados ótimos, isso é verdade, é fato, já é comprovado. Vários pacientes às vezes deixam de ser diabéticos pela cirurgia, mas as pessoas têm que ter a clareza que nem todas têm indicação para fazer a bariátrica, porque a bariátrica é uma cirurgia de risco. Se a pessoa não tem um acompanhamento psicológico e também um acompanhamento medicamentoso com remédio junto, ela pode até fazer a cirurgia, vai perder peso, mas depois vai ganhar. Sim. Então isso acontece muito, ou vai desenvolver às vezes algum outro tipo de vício, né? Porque são pessoas que tinham vício pela comida ou vício pelo doce. Como isso foi cortado delas, elas vão procurar de outra maneira se saciar. Essa gratificação, né? Exatamente. Então assim, é bem importante lembrar que a pessoa que faz a cirurgia tem que ver até que ponto ela é viciada naquele tipo de alimento, até que ponto ela é ansiosa, o que precisa ser feito. Não adianta você só tratar o estômago.
É como você disse, a gente tem que tratar a cabeça e tem como ser tratado. E várias pessoas às vezes que pensam em se tratar, fazer a cirurgia, nunca tentaram antes fazer um tratamento psicológico, né? E às vezes as pessoas não são obesas o suficiente para fazer a cirurgia, elas são gordinhas. Então, se você faz um tratamento adequado, elas vão ter um resultado ótimo. Sem remédio para emagrecer e sem cirurgia. A atividade física, num primeiro momento, ela é desgastante, mas depois de uns 2, 3 meses que a pessoa melhora o condicionamento físico, ela vira algo extremamente prazeroso. Que troca a gordura pela massa muscular, o corpo fica mais leve, tudo fica mais fácil e mais prazeroso, é verdade também. Melhora muito a disposição. Bom, eu acho que nosso tempo, infelizmente, está esgotando. Espero que seja esse nosso bate-papo proveitoso para vocês em casa. Agradecer a sua atenção, estar conosco aqui, agradecer também as dicas, né, do que a gente conversar aqui, porque esse programa é feito para vocês. Então, doutora, eu gostaria das suas considerações finais também, para a gente poder encerrar. Então, como a gente havia falado, eu acho que é importante quem está vendo, né, quem está procurando um tratamento adequado, que às vezes está com esse probleminha de sobrepeso, que é bem normal isso hoje em dia, não deveria ser normal, mas está sendo, né? Então, procurar uma ajuda, né, adequada, que quanto antes se tratar, mais fácil vai ser o resultado. É isso aí. Grato e fiquem com Deus.